Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. O número de mortes em acidentes de trânsito no país vem crescendo nos últimos anos, depois de uma tendência de queda na década passada. Segundo especialistas, o maior número de carros e motos nas ruas e um afrouxamento na fiscalização são os principais responsáveis por esse aumento. Foram cerca de 32 mil mortes no trânsito em 2019 e 34 mil em 2022. Esse ano, a campanha Maio Amarelo de Segurança no Trânsito tem como tema A Paz no Trânsito Começa por Você. A ideia é refletir como tem sido o comportamento de cada pessoa, seja como motorista, pedestre ou mesmo passageiro do transporte público. Será que mudando nossas atitudes podemos colaborar para a diminuição dos acidentes? A segurança no trânsito é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com Roseli Fantoni, gerente de Educação para o Trânsito do DER de Minas Gerais. Roseli, muitíssimo obrigado pela sua presença. Um prazer estar aqui nessa casa novamente. Muito obrigado. Eu queria saber o seguinte, por que esse ano o tema escolhido foi essa frase, A Paz no Trânsito Começa por Você? Sabe o que acontece? A gente tem dois aspectos que são importantes em relação ao estudo dos acidentes de trânsito. Primeiro, a questão comportamental. Então, depende muito de você, depende muito do seu controle emocional para que você possa estar bem no trânsito e evitar os acidentes. É lógico que a gente não desconsidera que o trânsito hoje é intenso. Muitos carros, motos, pedestres circulando. A gente também não deixa de considerar que a física prevalece, ou seja, num espaço não cabem dois corpos. Então, infelizmente, a cidade cresceu e você tem um maior conflito entre as diversas partes envolvidas. Mas tudo isso inicia no ser humano. Então, quando você sai para a rua, você sai e leva seus problemas, seus conflitos, as suas preocupações, as suas necessidades. Então, você precisa conjugar isso com o contexto. E é nessa parte que a gente tem o maior problema. Porque pesquisas já informaram que quando você está agitado, estressado, a probabilidade de você se envolver em um acidente é muito maior. Então, eu diria que as pessoas deveriam analisar primeiro, vou de carro ou não vou de carro sair hoje? Essa é a primeira decisão. É a primeira decisão. E para que você tome uma decisão acertada, você tem que fazer uma análise de como você está. E aí é que está o problema, porque a gente não para pensar como eu estou hoje para encarar um trânsito caótico, cheio de conflitos, cheio de decisões, porque o trânsito são decisões ao tempo todo. Você tem que saber, olha o pedestre aqui, olha o carro que me fechou ali, o sinal, enfim, tantas coisas acontecendo e você tem que tomar decisões e decisões rápidas, porque se você não tomar decisão rápida, você se envolve ou provoca um acidente e tudo isso ao mesmo tempo. E quando você já está com uma carga emocional grande, pesada, isso dificulta uma tomada acertada de decisão. Então, quando a gente optou por esse tema, paz, a gente queria que as pessoas refletissem assim, eu estou em paz? Eu posso compartilhar com o outro? Eu quero a paz no trânsito? Porque também tem muito a ver com o que eu faço com a provocação. E aí entra o aspecto comportamental e o aspecto do contexto que você está vivendo. Então, eu fui fechada no trânsito, o que eu vou fazer com isso? Eu vou falar, poxa, esse cara aqui não deve estar bem, às vezes ele não prestou atenção, né, não está atento, então deixa ele passar. Ou eu, peraí, que isso? O que você está fazendo aqui? Vou fechar ele também. Então, essa decisão, ela começa por cada um. Por isso que a gente fala depende de você. É você que vai fazer com que o nosso trânsito seja um pouco melhor ou não. Tenhamos paz ou não. E é uma reflexão difícil. Com certeza. Bom, em relação aos números que a gente mostrou no início do programa, a gente tinha uma certa tendência de queda
do número de mortes por acidentes ao longo da última década. Depois foi subindo, subindo, subindo. Existem, por exemplo, a gente colocou aqui a questão do maior, né, o maior volume de carros e motos, a fiscalização talvez não esteja tão intensa quanto deveria, mas existem outros ainda? Quais os fatores que podem colaborar para esses números estarem aumentando? Bom, a gente tem a estrutura. A gente comentou, a estrutura praticamente ela é a mesma física das cidades, das estradas, e isso dificulta um pouco. É necessário que a gente tenha um reestudo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de redução da velocidade, é uma necessidade, é alguma coisa que já acontece em outros países há muito tempo. Às vezes o motorista fala assim, mas aqui dá para eu fazer 60 quilômetros com segurança e tal. Eu tenho que pensar que naquele espaço eu vou ter crianças, eu vou ter pedestres, então a gente tem que repensar a estrutura física com a dinâmica, a fiscalização e o comportamento. Então, tudo isso tem que estar integrado. E a gente ainda tem a gente demora um pouco para essas mudanças, sabe? Enquanto lá fora já se fala, por exemplo, olha, em determinadas áreas onde tem maior fluxo de pessoas, é 30 km por hora no máximo. Aqui, se você fala 30 km por hora, os motoristas já arrepiam, que absurdo, tá parando, né? Podia ser mais rápido, né? Quando a gente fala lá fora das grandes vias de circulação, principalmente as estradas, que a gente tem que ter o controle em alguns espaços por causa dos pedestres ali das cidades, as pessoas também criticam. Então, por que a gente vê esse aumento do número de acidentes? Porque falta conjugar o aspecto da dinâmica, da infraestrutura, com os estudos que a gente já tem com respeito à velocidade, controles, etc. A utilização maior do transporte coletivo. Quanto mais transporte coletivo você usa, menos carro, menos conflito. Aí a gente tem aquele problema, mas qual a qualidade do nosso Exatamente. Se a gente for falar da qualidade do transporte coletivo aqui, a gente vai ficar... Não vamos falar. Tem os sistemas de transporte de massa, né? O metrô. Então, quando você vai somando essas coisas, você vê que aumenta o número de pessoas, que é normal, né? Mas a gente ainda tem uma dificuldade na infraestrutura, uma dificuldade de campanhas para orientar, uma dificuldade que a gente tem, por exemplo, quando a gente fala moto, acidentes de moto. A gente tem visto muito acidente de moto. Tem algumas coisas, por exemplo, que o educador arrepia. Transporte de pessoas em moto. Você fala nisso, eu já fico arrepiada. Por quê? Porque não combina as duas coisas. Moto para transportar a pessoa atrás não é alguma coisa adequada e segura. Então você vai conjugando todas essas coisas e a gente chega nesses números que você anunciou aí. E é engraçado que às vezes a pessoa que está em casa, ela não tem muita noção desses números. Aí eu vou dizer para você, imagina que no Brasil cai por ano 170 aviões com 200 pessoas dentro. Você já pensou o que seria a reportagem? Você ia falar só nisso aqui na reportagem. Isso é o que acontece por ano em mortes no trânsito. E aí eu vou dizer uma coisa pior ainda. Estes números de 2022 que você apresentou, eles ainda serão alterados e aumentados. Por quê? Porque tem todo um tempo para reorganizar os dados, buscar dado que ainda não tá computado. Existe uma morosidade dos municípios de repassar as informações. Então, daqui um ano, a gente vai rever os dados de 2022, eles não são esses, eles são mais. Tem a subnotificação de dados, tem aqueles que não morreram, mas ficaram com sequelas o resto da vida, né? E sequela no trânsito, gente, assim, é uma coisa que o país perde financeiramente assustadoramente. A gente fala, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele fala que é em torno de 1 a 1,5% do produto interno bruto. Só de prejuízo com essas pessoas que não podem voltar a trabalhar por causa dos acidentes. E umas não voltam nunca mais. Outras vão voltar com sequela, ou seja, você vai ter que fazer uma readaptação. E você sabe o que me assusta mais? A faixa etária dessas pessoas. Só jovens? Ou só a maioria, né? A maioria, mais de 50% jovens. Então, isso me assusta porque é a mão de obra nossa, do presente e do futuro. É aquilo que o país está preparando para gerenciar, né, tudo. No futuro, a gente está perdendo
ou essa mão de obra, né, ela vai ser subutilizada pelas consequências. E eu fico mais nervosa ainda com isso. Eu sofri um acidente recente de casa, né? Eu quebrei meu pé. Então, eu virei uma cadeirante e uma usuária de muleta temporária. Então, eu fiquei muito assustada, primeiro com a dificuldade desse tipo de pessoa para locomover. Porque eu sempre falei nisso, eu tenho 40 anos que eu atuo no DR, então eu falo disso há 30 e tantos como educadora. Então, eu vivenciei isso. Mas o que me assustou mais? Na fisioterapia, os meus colegas de fisioterapia que estão lá fazendo fisioterapia comigo, a grande maioria são jovens motociclistas. E o que me deixa pasma é que eles não têm muita noção do que está acontecendo e não é a primeira vez que eles estão ali. Tem um que virou e falou assim, eu vou ser sócio dessa clínica aqui, porque... Estou vindo aqui sempre. Já é a terceira vez que eu estou aqui. E ele falando, assim, como se nada tivesse acontecido. Eu fico pensando, gente, aí falta também, a tudo isso que a gente já comentou, uma conscientização. Esse jovem não tem noção que numa dessa ele morre, ou numa dessa ele não vai fazer fisioterapia, ele vai ficar incapacitado pro resto da vida numa cadeira ou numa cama, né? E isso me preocupa muito. Isso é uma coisa assim que a gente fica assustado, né? Teve um fato interessante, que foram as Paralimpíadas, e aí a gente via a delegação do Brasil. Eu fui pesquisar quais eram os atletas da delegação do Brasil. Eu acho que foi mais ou menos 70% de jovens vítimas de acidentes de trânsito. Então, nós estamos produzindo atletas paralímpicos em função dos acidentes de trânsito. Isso é terrível, né? Isso é muito sério para o nosso país. É verdade. Falando dessa questão de motos, a gente tem alguns números, porque isso vem chamando a atenção das autoridades de trânsito, justamente do número de acidentes envolvendo motocicletas em todo o país. Olha só. Segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes de motociclistas em acidentes de trânsito ficou estável nos últimos 10 anos. Foram 11.485 óbitos em 2011 e 11.115 óbitos em 2021, representando índices de 5,7 e 5,8 óbitos por 100 mil habitantes. Já o volume de internações nos hospitais cresceu 55% no mesmo período. Em 2011, eram 3,9 internações por 10 mil habitantes e em 2021, esse número subiu para 6,1 por 10 mil. Só no ano de 2021, foram gastos 167 milhões de reais com a internação de motociclistas em todo o país. Ou seja, o número de internações aí cresceu assustadoramente e, como você estava falando, a questão das sequelas, né? É complicada essa questão das motos. Como conciliar isso? Porque o que a gente vê hoje em dia é justamente quase que uma guerra entre os carros, entre as motos, fora os pedestres que podem estar nesse meio aí, enfim. Quando a gente fala do tema da paz, é porque nós estamos vivendo em guerra. E essa é uma guerra que sequela, uma guerra que mata, uma guerra que causa um custo para toda a sociedade, não só para aquelas pessoas que estão envolvidas, mas para um todo. E eu creio que esse caso específico das motos, ela passa por várias etapas. Primeiro, pela formação desse motociclista. A forma como ele é orientado, educado, a forma como ele passa pela parte prática, ela carece de alterações, é alguma coisa que depende do Conselho Nacional de Trânsito. Por quê? Porque é muito simples, ele tira uma moto rapidamente, sem ter as habilidades necessárias para que você possa sair no trânsito. Então, ele tira sua carteira num espaço controlado, mas depois ele, de posse da carteira, ele está legalmente habilitado, ele já pode pegar a sua moto, independente de qual cilindrada, e pegar uma BR, e pegar um anel rodoviário, onde a realidade é totalmente diferente. Somado a isso, a faixa de idade dessas pessoas, que a grande maioria que pilota, são jovens. O jovem, a gente sabe que ele é impetuoso, ele acha que não vai morrer,
pelo fato dele ser assim, ter um vigor físico, ele fala assim, ah, não, eu dou conta, se eu cair eu levanto, né? Então tem todos esses aspectos. E a gente também tem a cidade, a forma da uma cidade, ela é estruturada, ela não facilita muito, ela não é muito chegada à motocicleta, como também a bicicleta, né? Por causa do traçado, né? Sim. Então a gente tem todos esses conflitos que vão desde a formação, a preparação, a falta de conscientização dessas pessoas do perigo que ela está e uma cidade que não está pronta para recebê-los. Pois é, onde entra a questão da fiscalização aí? Há tempos atrás, eu me recordo, por exemplo, quando se implementou, se piorou a fiscalização. Piorou, que eu digo, apertou mais a questão da lei seca, por exemplo. A gente via blitz para tudo quanto é lado e tal. Agora parece que isso não está acontecendo mais. Quando a gente viaja aí pelas estradas, a gente vê a casinha da Polícia Rodoviária Federal geralmente fechada, com uma pessoa lá dentro. Como é que fica? Por que não é tão incisiva essa fiscalização e deveria ser? O que pode ser feito? Olha, o ideal é que a gente não precisasse de ter fiscalização e que as pessoas se comportassem de forma devida. Esse é o mundo ideal. Esse é o mundo ideal. Só que o que acontece? O ser humano, ele bota sempre na balança a vantagem que ele vai tirar. Se ele correndo, ele leva vantagem porque chega mais cedo porque ele está atrasado, e se ele olha e não vê fiscalização nenhuma, ele vai correr mais. Então, a fiscalização, ela é importante exatamente nesse momento que a sua tendência interna eu vou burlar a norma porque eu estou atrasado. Aí chega o fiscal e fala, não, peraí, a velocidade aqui é tal, o senhor está autuado, né? Então, chegar assim, olha, chamar a pessoa na responsabilidade. Agora, qual que é a questão? A gente tem um número pequeno de agentes fiscais. Ou seja, o problema é o número de agentes, então. Não só isso, a gente pode ter uma substituição pela tecnologia. Hoje, a tecnologia é uma grande aliada. Ela tem um custo, óbvio, mas ela tem. Então, por exemplo, assim, nas cidades, você coloca o redutor de velocidade, você coloca aquele sensor de avanço de sinal, então você já controla, né? Só que aí a gente vai estar vendo as coisas que estão sendo erradas e autuando as coisas que estão sendo erradas. Nós temos que partir do pressuposto de que nós temos que evitar que isso aconteça. Né? Porque por mais redutores que você espalha na cidade, nas estradas, nunca vai ser o total suficiente necessário. Ajuda? Ajuda. O ser humano precisa? Precisa. De vez em quando tem que pesar no bolso e falar assim, olha, aquela parada que eu fiz sobre o passeio me rendeu a multa tal. Aí eu penso 2 vezes em não parar, né, no passeio, que é irregular. Então, só que a gente tem algumas pessoas que elas são, quando a gente faz uma análise das multas, elas têm aquela tendência de não respeitar regras. Existem algumas pessoas, talvez um pouco por cento, a gente não tem uma pesquisa muito clara. Essas aí, elas precisam de fiscalização o tempo todo e precisam ser punidos e precisam ser punidas exemplarmente. E tem aquelas que, na primeira vez que ela passa e ela sofre uma sanção, ela repensa e ela refaz os seus hábitos, né? Então, a gente tem que ter fiscalização? Tem. Em todo país do mundo, tem. O país mais avançado do mundo, o Japão, tem? Tem. E isso a gente vai cada vez mais usando da tecnologia para não precisar ter o agente, porque a gente tem pouco pessoal, mas o ideal é não chegar nesse extremo. Pois é, nesse ponto você falou de outros países, que acabou de citar aqui, que às vezes é necessária a fiscalização também, mas existem características diferentes, por exemplo, a gente teria exemplos a trazer de outros países e alguma característica específica que é só nossa, vamos dizer assim. O brasileiro talvez é mais indisciplinado que outros, ele deveria pegar o exemplo de tal país para colocar aqui para ver se a gente consegue disciplinar um pouquinho mais. Como é que você poderia isso? Olha, a gente tem a cultura, né, que ela é muito forte. A gente tem um aspecto de educação, formação, né, que ela começa em casa. Quando a mãe e o pai falam, vou parar aqui e vou atravessar na faixa, e a criança aprende ali, depois chega na escola, isso é reforçado, depois as campanhas vão dando, né, uma ênfase, isso é necessário. Os países onde a gente vê
um trânsito, vamos chamar assim, mais gentil, um trânsito mais humano, com mais paz, eles passam por essas etapas. Agora, é muito interessante quando você está na Europa e você muda de país, quando você chega na Itália, o pessoal fala assim, vamos ver agora o pior trânsito da Europa. Então você vê que tem muita característica do italiano. Aquela coisa de ser mais impetuoso, de falar usando as mãos, e que nem eu aqui, que eu também sou descendente, né? Então a gente vê isso. Então, o que acontece? Você pode importar boas ideias, deve importar boas ideias, mas adaptando ao nosso contexto. O brasileiro precisa entender que, para ele estar bem no trânsito, deslocar bem, ele precisa de pensar no outro. Não dá para levar a famosa vantagem. Eu arredei meu carro aqui, fechei um cruzamento para poder aproveitar. Usando uma linguagem de adolescente, ele vai se ferrar, porque mais na frente, né, o trânsito vai estar complicado e ele vai ser prejudicado. Eu parei em fila dupla para deixar meu menino mais perto, porque hoje eu não achei... Vai ser um problema para os outros e amanhã é um problema para ele, porque o outro faz igual. Então, a gente pode copiar e deve copiar quando eu disse, por exemplo, a tendência da redução da velocidade a 30 km por hora nos perímetros onde tem maior circulação. Isso é uma coisa que é a visão zero de acidente de trânsito, começou na Suécia e ela já é implantada em vários países. A gente está trazendo isso há mais tempo e isso a gente pode copiar. A educação sistematizada, começando de casa e na escola, isso já existe, a gente tende a copiar. Só que as coisas no Brasil, elas são muito morosas, né? Então, eu que já tenho 40 anos de DR, 30 e tantos de educação para o trânsito, eu falo assim que, às vezes, a vaidade, ela sobrepõe aos interesses, né? E às necessidades, e isso não é legal no trânsito. Pois é, para finalizar rapidinho, eu queria que você me fizesse justamente um balanço desse tempo seu aí, trabalhando com a educação do trânsito. Estamos melhorando ou você não tem muita esperança e acha que estamos piorando, entre aspas? As pessoas estão se educando mais? O exemplo que a gente tem sempre é o cinto de segurança, né? De uma forma ou de outra ele resolveu o problema. Estamos andando nessa tendência ou ainda temos muito para avançar? Olha, eu como educadora, eu sempre acredito. Eu penso que o ser humano tem a capacidade de melhorar, ele tem a capacidade de aprender com os erros e progredir. E isso que nos faz o ser humano estar aqui na Terra até hoje. Então, eu acredito. Temos muito a fazer? Lógico. Temos ainda, às vezes, vaidades que precisam ser cortadas em prol do bem comum? Sim, temos sim. Então, isso é uma coisa que não é positiva, mas eu acredito, eu acho que a gente tem chances, já melhoramos em termos de tecnologia, igual você falou, temos cinto de segurança, freio ABS, capacete, os equipamentos de transporte da criança, isso tudo já está na nossa legislação, que é uma legislação de primeiro mundo. O que a gente precisa, que eu diria que ainda é o nosso calcanhar de Aquiles? Educação, conscientização, informação, tomada de atenção em relação àquilo que eu posso fazer, eu primeiro, né, como cidadã, em prol do grupo, em prol da sociedade. Na hora que a gente começar a ficar mais atento a isso, eu creio que a gente vai ter um trânsito melhor. Roseli, muitíssimo obrigado pela entrevista. Foi um prazer, estou sempre às ordens. Bom, o Panorama de hoje termina aqui. A gente conversou sobre segurança no trânsito e sobre a campanha Maio Amarelo. Os principais trechos dessa entrevista você pode ouvir no nosso podcast, no portal da Assembleia ou também nos principais tocadores de áudio. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição.